Vamos falar acerca de João Ferreira de Almeida. Quem foi João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida, um homem falado em toda a Bíblia, que toda a Bíblia evangélica tem o nome de João Ferreira de Almeida, traduzido por João Ferreira de Almeida. Mas quem foi João Ferreira de Almeida? Vamos ver agora quem foi João Ferreira de Almeida. Para mim, um grande homem, magnífico homem, um homem muito além, muito à frente do seu tempo. João Ferreira de Almeida, ele traduziu a Bíblia para a língua portuguesa. Ele nasceu em Torre de Tavares, em Portugal, em 1628. Ele foi para Java, Indonésia, em 1691. Foi uma importante personalidade para o protestantismo português, especialmente conhecido como tradutor da Bíblia para o português. João Ferreira de Almeida nasceu na localidade de Torre de Tavares. E você vai ver coisa importantíssima. Ele ficou órfão ainda criança e veio a ser criado na cidade de Lisboa por um tio que era membro de uma ordem religiosa. Essa ordem religiosa há muita divergência sobre a ordem religiosa que esse tio de João Ferreira de Almeida participava. Uns achavam que era uma ordem religiosa judaica, já que João Ferreira de Almeida ele tem princípios hereditários judaizantes. Ele, segundo alguns, ele era filho de judeus e ele ficou órfão justamente por causa da Inquisição Católica, que queimaram seus pais, ou eles desapareceram e deixaram com o tio para que o seu filho não fosse morto também. Pouco se sabe sobre a infância e o início da adolescência de Almeida, mas podemos afirmar que ele era um homem superdotado, porque aos 14 anos ele se converteu ao protestantismo depois de ler um folheto que criticava a Igreja Católica por ter a sua Bíblia em outros idiomas e não no idioma do povo da região. E com 14 anos, ele viajou para a Holanda, embarcou para a Ásia, passando pela Batávia, atual Jakarta, na ilha de Java, na Indonésia. Naquela época, a Batávia era o centro administrativo da Companhia Holandesa das Índias Orientais, no sudoeste da Ásia, com 14 anos. Agora você vai ver o interessante de João Ferreira de Almeida. Ou seja, ele se converteu, ele leu um folheto aos 14 anos e se converteu. O nome do folheto era Diferenças de la Cristandade, escrito em espanhol. E com isso ele se converteu ao protestantismo e começou, com 14 anos de idade, a traduzir a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento especificamente, para o português. Ou seja, era comum a Bíblia em latim. Aí isso provocou um grande impacto em Almeida, que provocou a sua conversão para a Igreja Reformista Holandesa em 1642. E dedicou-se imediatamente à tradução de trechos do Evangelho do castelhano para o português, ou seja, do espanhol para o português. Com 14 anos de idade. Vamos ver mais sobre João Ferreira de Almeida. 2 anos mais tarde, João Ferreira de Almeida lançou-se num enorme projeto, a tradução do Novo Testamento para o português, usando como base parte dos Evangelhos e das cartas do Novo Testamento em espanhol, da tradução Raina Valera, em 1569. Almeida usou também como fontes dessa tradução as versões latina de Beza, francesa de Genebra, 1588, italiana Diodati, 1641. Todas elas traduzidas do grego e do hebraico. Ou seja, ele começou a traduzir o Novo Testamento com 14 anos. Ele se converteu aos 14 anos. E com 16 anos de idade ele concluiu essa tradução. Agora eu pergunto a você que está me assistindo nesse momento. Quantas crianças você conhece
com 16 anos que fala vários idiomas. E quantas crianças você conhece que com 14 a 16 anos tem a capacidade de traduzir o Novo Testamento todinho de uma língua para outra usando duas fontes extra? É muito difícil, eu mesmo não conheço nenhuma. Você conhece? Eu não conheço. Então dá para a gente notar que João Ferreira de Almeida era um superdotado. Ele teve uma infância e uma educação fenomenal, que nem os estudiosos conseguiram encontrar a fonte desse estudo de Almeida. Onde ele aprendeu os idiomas, como é que ele, tão jovem, conseguiu traduzir o Novo Testamento. Com 16 anos ele concluiu a tradução do Novo Testamento. Incrível, né? Esse João Ferreira de Almeida foi incrível, né? E então ele traduziu, né, a Bíblia, utilizando as cartas já traduzidas para o espanhol e outras bases, né? Apesar da juventude, enviou uma cópia do texto ao governador-geral holandês em Batávia. Crê-se que a cópia tenha sido extraviado, né, para Amsterdã. Mas o responsável pela publicação dos textos faleceu misteriosamente, resultando no desaparecimento do trabalho de Almeida. Ou seja, ele traduziu, com 16 anos ele terminou a tradução do Novo Testamento, e então ele enviou essa tradução para o rei, né, e, estranhamente falando, essa tradução desapareceu. Desapareceu. Então, mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Em 1651, ao ser solicitada uma cópia da sua tradução para a Igreja Reformada na ilha de Ceilão, Almeida descobriu que o original havia desaparecido, lançando-se novamente ao trabalho, partindo, ou seja, nem mesmo ele sabia, né, desse desaparecimento. Existia muita controvérsia na época, e muita gente que não aceitava algumas palavras na Bíblia, não aceitava algumas traduções, né, e por ter fontes judaicas também, Almeida teve grande dificuldade para traduzir a Bíblia e ser aceito pela Igreja Reformada holandesa, né? Ou seja, ele lançou-se novamente ao trabalho partindo uma cópia de rascunho anteriores. Ou seja, ele começou a traduzir novamente usando os rascunhos anteriores que tinha feito, né? E Almeida concluiu no ano seguinte a versão revisada do livro dos Apóstolos. Em 1654 completou todo o Novo Testamento, mas uma vez nada foi feito para imprimir a tradução, sendo realizada apenas algumas poucas cópias manuscritas. Ou seja, ele traduziu, mas não houve interesse, né, da Igreja Reformada holandesa de publicar isso que foi traduzido. Almeida entrou no ministério da Igreja Reformada holandesa, primeiramente como visitador de doentes, ou seja, ele se tornou visitador de doentes, que era um tipo de um cargo na época, o diácono, né? Seria mais ou menos um diácono. E ele começou a visitar os doentes e trabalhou muito bem. As pessoas que estavam doentes, para morrer, para perecer, ele ia lá, pregava o evangelho, visitava a pessoa. Em seguida, como pastor suplente, ou pastor provisionado, como diz aqui no Brasil. Fulano é um pastor provisionado, é um pastor suplente, né? E ele se tornou pastor provisionado da Igreja Reformada Holandesa. Em 1656, foi submetido a um exame de matérias teológicas, tendo sido aprovado e foi ordenado para um ministério pastoral e missionário. Serviu primeiramente em Ceilão, depois na Índia, em Goa, né? Ele foi um dos primeiros missionários da Índia, em Goa, sendo considerado um dos primeiros missionários protestantes a visitar aquele país, visto que servia como missionário convertido ao serviço de um país estrangeiro, e ainda devido à exposição direta do que considerava ser doutrina falsa da Igreja Católica. Ou seja, Almeida, ele tinha uma bronca danada com a Igreja Católica, tudo indica, porque foi a Igreja Católica que tenha exterminado os pais dele. Ele também denunciava a corrupção moral do clero, muito entre as comunidades de língua portuguesa, e isso irritou a alguns, né, que participavam da Igreja Católica.
continuando falando sobre João Ferreira de Almeida, podemos perceber na palestra anterior que ele foi para Goa, né, na Índia, e ele começou a ter problemas com a Igreja Católica, porque ele denunciava a grande corrupção do clero, né, e isso incomodou a Igreja Católica, que o julgou em um tribunal inquisitório e o condenou à morte. O governador-geral da Holanda chamou de volta a Batávia, evitando assim a consumação da sentença. Ou seja, a Igreja Católica na Índia, né, fez um tribunal inquisitório e condenou a João Ferreira de Almeida, porque João Ferreira de Almeida criticava, apontava os erros deles, dizia as suas fraquezas, né, e o tribunal não deixou por menos. Condenou a João Ferreira de Almeida à morte. Em 1676, Almeida apresentou seu trabalho na tradução do Novo Testamento ao consistório da Igreja Reformada em Batávia. O consistório, a gente está lembrado do consistório? O consistório foi formado por Calvino, né? Porque a igreja holandesa era calvinista. E o consistório era um tipo assim de câmara municipal, né? Não era nem igreja em si, era uma câmara municipal cheia de presbíteros, e esses presbíteros decidiam os destinos da cristandade daquela época, né? As relações entre Almeida e os revisores da tradução foram tensas, ou seja, houve uma tensão muito grande, porque os calvinistas do consistório, né, criticaram Almeida por algumas palavras que ele traduziu, e ele disse que era isso mesmo, e eles não queriam aceitar, porque batia em cima de algumas doutrinas que eles tinham, por exemplo, a doutrina da Trindade, a doutrina da predestinação, né, que por eles eram doutrinas fortíssimas. Se Almeida declarasse alguma coisa sobre a doutrina da predestinação, ele era condenado à morte pelo consistório, né? Ou alguma coisa que afligisse a doutrina da predestinação, né? E houve uma tensão muito grande entre João Ferreira de Almeida e os revisores da tradução que ele traduziu, e os revisores foram lá. Só que os revisores não tinham a capacidade que João Ferreira de Almeida tinha para traduzir, e eles ficavam moendo em cima dos seus conceitos e não queriam aceitar algumas traduções. Isso foi terrível, né? Ou seja, as opiniões ficaram tensas, especialmente devido à diferença de opinião sobre o significado de algumas palavras e sobre o estilo do português usado por João Ferreira de Almeida. E isto resultou em grande demora no trabalho da revisão, sendo que 4 anos depois ainda se discutia o capítulo inicial do Evangelho de São Lucas. Ou seja, não tinha saído de Lucas ainda, era a tradução do Novo Testamento todinho, e os revisores ainda não tinham saído de São Lucas, brigando por algumas palavras que João Ferreira de Almeida descreveu, traduziu. Almeida decidiu assim, sem o conhecimento dos revisores, enviar uma cópia para a Holanda visando a sua publicação. Então Almeida disse: peraí, assim não dá não, esses caras não querem que eu publique nada não. Eu vou mandar logo lá para a Holanda e vai publicar e pronto, né? E ele mandou secretamente. Mas eles descobriram, apesar da reação negativa do consistório em Java, a versão em português do Novo Testamento foi finalmente impressa em Amsterdã, escondido, né? E em 1681, tendo as cópias chegando à Ásia no seguinte ano. No entanto, os revisores conseguiram fazer valer a sua posição, introduzindo alterações ao trabalho de Almeida. O governo holandês concordou com a insatisfação de Almeida e mandou destruir todas as primeiras impressões, ou seja, o consistório ainda conseguiu colocar muitas observações em cima de palavras que João Ferreira de Almeida tinha feito na sua tradução, né? E com isso o governador disse: não, vamos queimar tudo, vamos fazer tudo de novo, né? Ainda assim, Almeida conseguiu salvar algumas cópias, sob a condição de que até a nova impressão os erros principais fossem corrigidos, né, à mão. Então havia essa tensão entre o consistório, principalmente em Java, e João Ferreira de Almeida. Queremos lembrar aqui que na época que João Ferreira de Almeida estava na Holanda, a Holanda era lotada de judeus. E que João Ferreira de Almeida, existem indícios que ele era judeu e que seus pais foram mortos pela Inquisição Católica, e ele tinha fortes doutrinas, né, judaicas, apesar de ser cristão protestante, né, convicto. Os revisores em Batávia, os cabas de Batávia era moedor mesmo, né? Num português bem português.
eles gostavam, não, peraí, não é assim não, essa vírgula e tal. Bem, uns acham que era para ser assim mesmo e outros acham que não era. Isso é a história, né? Os revisores em Batávia reuniram-se novamente para completar a verificação do Novo Testamento e avançar para o Velho Testamento à medida que Almeida fosse completando. Ou seja, Almeida já estava traduzindo o Velho Testamento. Em 1689, já com a saúde bastante abalada, Almeida deixou o trabalho missionário para se dedicar em pleno trabalho de tradução e veio a morrer em 1691, ou seja, 2 anos depois. Essa morte de Almeida é bem polêmica. Você vai ver que é uma coisa bem polêmica, né? Então ele deixou o trabalho missionário. João Ferreira de Almeida, além de ser tradutor, ele era extremamente missionário. Ele não ficava parado não. Ele trabalhava e trabalhava com muita força, né? E o seu trabalho era incessante. Ele é um exemplo para todos nós, né? Ele conseguiu traduzir até o último capítulo de Ezequiel. Coube ao seu amigo Jacobus Op Den Aker completar a tradução em 1694, ou seja, mais 2 anos adiante, né? Que também esse Jacobus, ele era de origem judaica, né? Ou seja, os judeus na Holanda fizeram um trabalho muito bom. Era um escravo muito inteligente, tem que dar a César o que é de César, né? E essa inteligência de Almeida é uma inteligência fenomenal. Fenomenal. O cara com 14 anos começou a traduzir o Novo Testamento, com 16 anos terminou. Puxa, rapaz. A segunda edição do Novo Testamento em português, revista pouco antes da morte de Almeida, veio a ser publicada em 1693. No entanto, alguns historiadores afirmam que, uma vez mais, essa segunda edição foi desfigurada pela mão dos revisores. Ou seja, os caras dizem que os revisores, quando Almeida morreu, mudaram tudo. Como Almeida já estava debaixo do chão, Almeida não podia dizer mais nada. E Jacobus, e tinha que ficar calado na dele, para não ser acusado pelo consistório, né? Perdendo-se a motivação para a continuação do trabalho da tradução da Bíblia para o português na Ásia, foi pedido ao missionário dinamarquês em Dankebar, sul da Índia, que é uma sociedade inglesa, né, para que continuasse essa tradução. Então aí está a grande polêmica da tradução da Bíblia. João Ferreira de Almeida foi um homem superdotado, muito à frente do seu tempo. Aos 16 anos concluiu o Novo Testamento, começou o Velho Testamento, foi retido 2 vezes, a primeira tradução dele, depois ele fez a segunda, desapareceram com a primeira, ninguém sabe como aconteceu isso, né? Era um superdotado, falava vários idiomas, conhecia de idiomas antigos, estudou hebraico, grego, aramaico, né? Ou seja, foi criado pelo seu padrasto, que participava de uma sociedade religiosa. Essa sociedade religiosa, uns dizem que era uma sociedade religiosa judaica. Outros dizem que era uma sociedade religiosa maçom, dos maçons. Bem, polêmicas à parte, era uma sociedade secreta, né? E a vida de João Ferreira de Almeida foi tremenda, né? O seu tio, né, o criou, e ele era judeu também. Essa superinteligência de Almeida era algo incrível, vinha de um preparo, né, que ele tinha, um preparo nobre. Então ele foi criado para ser um nobre. Tudo indica para ser um sacerdote, para ser um rabino, alguma coisa parecida, porque ele tinha uma inteligência formidável e um conhecimento para a época muito além, muito acima dos demais. Né? Os judeus tinham sociedades secretas na época, sim. Apesar de João Ferreira de Almeida ter sido convertido, né, ao cristianismo protestante, sua tradução foram motivos de grande polêmica e uma tensão muito grande houve. Inclusive, para você que está aí nos vendo, há contestações da morte de João Ferreira de Almeida. Alguns dizem que ele foi assassinado, né, porque alguns não queriam que ele traduzisse ou mexesse com a Trindade, ou mexesse na questão da predestinação. Há todo esse comentário, principalmente entre a igreja messiânica, entre os judeus. Há um comentário muito forte que é rebatido pelo protestantismo com muita força.
né? O consistório chegou a intervir várias vezes na tradução de Almeida, né? Ele terminava a tradução desaparecia, e isso envolvia rei, envolvia gente muito grande, né, da época, políticos muito fortes. Almeida morreu sob grande confusão acerca das traduções da Bíblia, né? Ou seja, ele morreu em plena briga com os tradutores, e esses tradutores ferrenhos não aceitavam algumas palavras que João Ferreira de Almeida traduziu, e nisso João Ferreira morreu. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu, vamos comentar sobre isso. Continuando o comentário acerca de João Ferreira de Almeida, encontramos João Ferreira de Almeida como um grande homem de Deus, convertido ao protestantismo, né, em meio a uma época de muita confusão, descobertas, né, a Companhia das Índias Ocidentais ou Orientais, que alguns textos falam orientais, outros falam ocidentais. Bem, sabemos que a morte dele até hoje é motivo de confusões. Não podemos dizer que essas informações são corretas, mas existem grupos extremamente raivosos, né, e acusativos, acusando o consistório de ter intervido na vida de João Ferreira de Almeida, porque João Ferreira de Almeida tinha traduzido algumas palavras e eles não concordavam, e João Ferreira de Almeida não abria. Não, é isso mesmo, está no original. E havia uma grande confusão entre as traduções da Bíblia. Ele foi muito feliz em Goa, converteu muitas pessoas, viveu sua vida pacífica, né, de um homem simples. Ele teve seus 2 filhos, né, e esses filhos não são citados mais pela história. Ninguém sabe para onde foram, quem foram, né, onde se localizaram, se ficaram convertidos ao protestantismo, se foram para o catolicismo, se ficaram entre os judeus. Bem, não sabemos, né? Sabemos que essa história de João Ferreira de Almeida é uma história incrível, muito maravilhosa. E graças a Deus pela vida de João Ferreira de Almeida, que nos traduziu a Bíblia com tanta competência, né? E que em tudo há polêmica nessa vida, em tudo há polêmica. Qualquer coisa que você puxar, há polêmica. Não devemos nos centralizar na polêmica, mas no consenso. Porque quando você centraliza na polêmica, você aumenta mais ainda esta polêmica. Agora, quando você centraliza no bom senso, então o bom senso impera. João Ferreira de Almeida era português, né, e descendentes de judeu. E nos deixou uma grande herança que todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia, encontramos, traduzida por João Ferreira de Almeida. Então que Deus abençoe a memória desse João Ferreira de Almeida, e em breve estaremos trazendo mais informações acerca desse homem que marcou o seu tempo, marcou época. A sua inteligência foi formidável, e que todos nós devemos, né, alguma coisa a João Ferreira de Almeida. Pode ser? Vai. Muito bem, nós estamos aqui numa maravilhosa aldeia no interior de Portugal. Como é que se chama? Torre de Tavares. Essa aldeia tem muitas coisas especiais, além do seu povo, que é gentil, hospitaleiro. Nós encontramos sorrisos que alegraram a nossa alma, né? E esse é um lugar muito especial. Aqui do meu lado nós temos o professor Vitor, um exímio professor da Escola Bíblica Dominical. E temos ao nosso lado também um morador da região há 69 anos, o senhor Antônio, né? É, iniciador. Então nós vamos ouvir aqui. Você pode contemplar que nós temos um monumento. Esse monumento é para João Ferreira de Almeida.
todos vocês devem conhecer, que é o tradutor da Bíblia Sagrada, que nós tanto usamos no Brasil, e milhões de cópias têm sido distribuídas nas mãos de todos os lusófonos desse mundo. Então nós vamos ouvir um pouquinho a respeito da história de João Ferreira de Almeida com o professor Vitor. Professor Vitor, quem foi João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida nasceu nesta pequena localidade de Torre de Tavares, concelho de Mangualde. Viveu aqui nos primeiros anos de sua vida e, ainda jovem, ele tinha um tio que era padre, um frade, que o chamou para junto de si, em Lisboa. Algum tempo depois, João Ferreira de Almeida, muito jovem, com 16 anos, rumou para a Holanda, na fase em que se deu o movimento da reforma iniciado por Martinho Lutero. Aí teve alguma influência por esse movimento e, entretanto, pouco tempo depois, foi como missionário para colónias holandesas no Oriente, mais concretamente para a Batávia. E aí ele deu início à tradução, isto por vontade própria, deu início à tradução para a língua portuguesa do Novo Testamento, que ele conhecia bem. Entretanto, ele fixou-se ali, aliás, esteve em várias regiões da atual Indonésia, mas digamos que o seu propósito era a Batávia. Entretanto, ele mais tarde deu início também à tradução do Velho Testamento e que não terminou, porque, entretanto, muito jovem, com cerca de 53 anos, faleceu ali. Este contributo extraordinário que João Ferreira de Almeida deu à humanidade e muito especialmente aos povos de língua portuguesa, é de facto de realçar, porque ele nasceu aqui numa pequena aldeia no interior da Beira Alta, no distrito de Viseu e concelho de Mangualde. E é uma figura ilustre, talvez das mais ilustres figuras portuguesas. Aqui o nosso amigo, que conhecemos aqui neste lugar, o Sr. António, também terá algumas coisas a dizer em relação a João Ferreira de Almeida, porque ele nasceu nesta terra, tem vivido cá e poderá haver aqui, ele tem que disso, algumas coisas que falam melhor, de uma forma prática, de quem foi João Ferreira de Almeida. Portanto, João Ferreira de Almeida foi um rapaz que saiu daqui e andou, o senhor acabou de dizer, Lisboa, depois andou por várias terras, nomeadamente a Holanda, onde começou os estudos religiosos. Mais tarde partiu para Batávia, províncias da Holanda, hoje Indonésia, onde se dedicou a esses estudos religiosos e percorreu muitas terras naquela zona do Médio Oriente, não só na Indonésia, Batávia, mas mais algumas terras, onde ele dedicou-se àqueles estudos e, juntamente com outras pessoas, talvez, como ele, daquela coisa, ele acabou por começar a traduzir o Novo Testamento a partir do grego e do hebraico para português. Foi andando por lá com muitos estudos, muitas traduções e já com mais um bocado de idade acabou por começar a traduzir o Velho Testamento. Com 50 e tal anos de idade começou a adoecer, acabando de falecer. Pronto, e as pessoas agora começaram a ter conhecimento mais da doutrina dele. E como foi aquele homem naqueles tempos, que já há 300 e tal anos que ele morreu,
As pessoas, o terreno de cada terra, tiveram conhecimento disso por intermédio de um senhor que esteve no Brasil e veio cá, pertencente ao Conselho de Mangualde, acabou por vir dar-nos aqui o conhecimento, cujo nós não sabíamos o que era este homem, nem de que se tratava. Este dito senhor veio cá do Brasil e veio a saber que em todo lado do mundo se sabia já o nome deste senhor João Ferreira de Almeida. Então juntamos aqui três a quatro carolas e juntamente com ele fizemos um estudo sobre os principais temas da vida deste homem e com a ajuda do povo, não Câmara, nem Governo Civil, nem Junta de Freguesia. Acabamos por colocar aqui uma lapidazinha onde diz aqui alguns temas da vida dele. Inicialmente,